Bom, o primeiro painelista que já está aqui, o Rodrigo Neves, ele vai ser o mediador desse primeiro painel. Ele é fundador e CEO da Vitamina Web, empresário, investidor, consultor e professor de assuntos relacionados à tecnologia e marketing digital. Pós-graduado em Gestão de Tecnologia pela FIAP e bacharel em Sistemas de Informação, com ênfase em Planejamento Estratégico pela Mackenzie. Tem mais de 18 anos de experiência nessa área de tecnologia para internet e telecomunicações e, além da Vitamina Web, é um dos fundadores e presidente da ANAMID, que é a Associação Nacional do Mercado e Indústria Digital. O próximo painelista que eu gostaria de chamar é o Eduardo Castro. O Eduardo, fica à vontade, Eduardo. O Eduardo é graduado em Marketing e MBA em Comunicação Empresarial e Marketing Estratégico pela ESPM. Ele tem uma carreira com foco em marketing, uma atuação mais destacada em estratégia, novos negócios e inovação, liderando equipes globais e multidisciplinares na indústria do setor de serviços. Já passou por grandes empresas como Gerdau, Oxiteno, Rodonaves. Todas cresceram e se internacionalizaram. Tem aí uma experiência em construção e execução de estratégia no Brasil e Estados Unidos. E hoje ocupa uma posição diretiva no grupo NTSEC, que é uma empresa brasileira do setor de tecnologia com foco em cibersegurança. Você é CMO, né? Ele é CMO na NTSEC. Bom, obrigada, Eduardo, por aceitar o nosso convite. Agora eu convido ao palco a Marta Terenzo. A Marta é uma profissional multifacetada, com experiência de mais de 25 anos na área de marketing, branding e inovação. Ela é mestre em comunicação e consumo pela SPM. Já atuou em grandes empresas como Cargill, Sadia, Parmalat, Bombril, Ajinomoto, Copersucar. Atualmente é diretora da Inova 360, né, que é uma empresa de inovação e negócios com projeto para clientes também como Natura, Google, entre outros. E ela ministra aulas de inovação e storytelling e branded content na SPM. Né? Então, ela é da casa, já é bastante conhecida aqui. Além de ser autora do livro Guia Completo de Storytelling e colaboradora de outros 5 livros na área de Customer Experience, inovação em tecnologia e consumo. Bom, enfim, para complementar nosso grupo aqui, o Nicolas Serrano, né? O Nicolas é CTO da Olus Tecnologia, economista pela FEA, pós-graduado em Administração de Negócios pela Manchester Business School. Também cursou engenharia, participou de diversas startups de tecnologia, atuou como diretor de plataformas digitais na editora Caras e foi diretor de estratégia digital no Estadão. Então, ele acumula aí as experiências de engenheiro, comunicação, tecnologia, tem uma visão bem também multidisciplinar. É professor convidado de Internet das Coisas na PUC e atua em projetos de tecnologia e transformação digital desde 96, quando participou da criação do UOL. Bem-vindo a todos vocês. Bom painel. Só tem fera aqui no painel, viu? E é um desafio muito grande, que é o primeiro painel do evento, né? Então, a gente sempre tem um desafio de engajar essa galera aqui. Bom, gente, eu queria agradecer, né, vocês estarem aqui comigo nesse painel, a gente dividir esse papo aqui sobre um tema que eu acho muito importante, né, que hoje são os desafios que os negócios têm, as grandes marcas, nessa economia digital que é tão dinâmica. A gente fez um mapeamento ano passado na ANAMID, nós temos 300 membros associados, né? Cada um tem um segmento de mercado, porque a ANAMID é uma associação bem inclusiva, né? Não é do ecossistema digital, do mercado da indústria. Quando a gente fala de mercado, somos nós que fornecemos serviço para o cliente final e a indústria são as plataformas, as empresas que nós precisamos para poder fornecer o serviço. Então, todos estão ali. E eu fiz uma pesquisa
perguntei, pessoal, quais serviços vocês oferecem? Quais são os serviços que vocês oferecem para os seus clientes? E daí começou a responder todo mundo, tal, tal, tal. E aí virou aquela loucura, fui planilhar, organizando e tal. Daí criei uma lista. Aí um associado falou, Rodrigo, deixa eu organizar essa lista para você. Ele organizou a lista, categorizou, subcategorizou. Falei, nossa, ficou legal o negócio. Mas, assim, por mais que ele tenha organizado, ainda deu mais ou menos 100 serviços diferentes, né, que eles não têm correlação entre si, que você pode oferecer. Lógico, você pode oferecer um pacote já que engloba 3 ou 4, mas são 100 diferentes. Mais de 100. Isso é o que a gente conseguiu só ali na nossa conversa mapear. Se a gente fosse evoluir mais, acho que brotava mais alguns ali também. Então, minha primeira pergunta vai para as mulheres aqui, para a Marta. Marta. E também, se os rapazes quiserem complementar, sempre fiquem à vontade. Olhando esse cenário, né, onde nós temos inúmeras disciplinas no digital, as empresas precisando vender, mas, mais do que isso, as marcas precisando contratar. E hoje, quando eu olho esse cenário, e quando uma marca bate na porta de uma agência, eu vejo que a agência, ou a empresa digital, ou o fornecedor digital, empresa de tecnologia, ela parou de escutar o cliente e ela oferece só o que ela tem de melhor. Então, se eu sou uma empresa boa para fazer site é que vai te resolver. Se eu sou uma empresa boa de mídia é o caminho. Se eu sou de SEO e assim por diante, né? É o que eu vou te oferecer, o que eu sou melhor, não o que você realmente precisa. Mas nós temos esse número de disciplinas. E, aliado a isso, nós temos hoje como é que eu posso dizer, um conflito aí de gerações, né? Onde as novas gerações, cada vez mais ansiosas, menos pacientes, né? Não leem tanto, não se capacitam mais tanto, comparado às gerações anteriores. Então, nós temos um desafio muito grande de comunicar, né? Qual que é a melhor solução que vai atender uma marca. Você tem alguma ideia de como a gente resolve isso? Se eu tiver essa resposta 100%, eu vou ficar rica, né? É hoje que eu fico rica, então. Obrigada, bom dia a todos. Obrigada por estarem aqui, né? E esse convite de vocês, da Namid. Você tocou, acho que, na ferida principal que a gente enfrenta, todos nós enfrentamos no mercado, mas, academicamente, né, quando a gente está à frente das disciplinas, que são muitas, que é a comunicação. E, gente, por mais... A gente está falando de digital, mas tem uma coisa muito humana que a gente precisa retomar, que é escutar. Você falou de uma palavra, a palavrinha, né, escutar. A gente quer falar o que a gente quer, mas, às vezes, a gente não quer ouvir o que o outro tem para dizer também, o que é relevante. Então, é como se a gente tivesse agora que voltar, né, para adequar o que é comunicação de fato. E a comunicação, de fato, ela é muito simples, é um pouco o que a gente está fazendo aqui nesse painel. É bater papo, é roda de conversa. Está faltando um pouco isso. Essa brecha parece que ficou maior. Então, a tecnologia vem para ajudar muito, porque ela ajuda a gente a fazer várias coisas, ela facilita, né? Vocês mostraram alguns produtos, alguns serviços, mas eu preciso aprender a conversar de novo. E o que está acontecendo, eu dou aula para 300 alunos por semana, tá? De 19 anos, fora outros da pós-graduação, que eu não dou aqui, dou na USP Exalc. Mas o que está acontecendo? Falta de comunicação. E aí você vai falar, o que precisa fazer? Conversar. Mas, Marta, isso parece muito simplista, mas, no fundo, é isso. Eu preciso entender o que é relevante para o outro para poder trazer a comunicação. E, para entender o que o outro tem para me entregar também e o que eu tenho para entregar, eu preciso entender necessidades dele, eu preciso conversar sobre isso. Então, o que, de fato, você precisa? Não é porque eu tenho o melhor produto ou o melhor serviço que eu vou lá, oferto e está tudo lá, né? Está tudo pronto. Será que é isso que o outro precisa? Será que não dá para customizar? Será que não dá para entender um pouquinho? Será que dá para fazer meio termo? O que eu percebo é realmente o problema geracional que a gente vive, é um gap gigante que se formou entre as falas, às vezes até digitais, que eu vejo dos meus alunos, eles me ensinam muito, aliás, eu aprendo todo dia com eles,
mas eles não têm a tal da paciência, eles não querem, eles acham que os produtos, às vezes, que eles vendem também são os melhores, sem fazer esse elo da conexão. Vocês falam nisso aqui na Anamid, né? É conexão. A Anamid é sobre conectar pessoas, serviços, ofertas, demandas. Então, eu preciso entender de comunicação. E aí a gente fala, mas essa disciplina é tão básica, todo mundo aqui se comunica. E eu acho, Rodrigo, que o que está faltando é a gente fazer um back to, né, to the past, um pouquinho para trás, para falar. Para mim, a comunicação, né, quando eu era gestora, né, diretora de empresas, muitas vezes era assim: vamos sair para tomar um café? E, naquele cafezinho que a gente estava tomando, a gente resolvia uma série de coisas. Era o elo mesmo da conversa, a conversa olho no olho, um pouco dessa conversa tete a tete, né? Coisa do olho no olho, corpo a corpo, como a gente fala em vendas também, né? Eu acho que está faltando um pouco isso. Então, às vezes, o que eu sinto, eu tenho alunos que trabalham no Google, eu tenho alunos que trabalham em grandes empresas, e aí vem uma super tecnologia, nada contra, está tudo certo. Mas ele vem, ele fala da tecnologia e ele esquece do elo, da conexão, do lado humano, da necessidade que está por detrás dessa conversa. E muitas vezes eu quero só uma conversa. A tecnologia vai ser o serviço que eu estou comprando, mas eu preciso entender melhor quem é que está vendendo para mim. Eu quero conversar um pouco sobre isso. Eu falo que eu trabalho com storytelling, né? E acho que a demanda maior que eu tenho hoje não é de storytelling, é de comunicação. É como conversar, como escutar, como praticar. A geração que está chegando, né, pelo menos o ano passado foram 800 alunos por semana, tá? Pasmem. Eu não sei como eu não fiquei louca, acho que eu fiquei um pouco, mas é assim. Hoje são 290, né, da graduação. É uma geração que também busca conversar. Ela também quer esse elo, mas ela precisa de mentores. E aí que eu acho que talvez a minha geração, né, de baby boomers, as que vieram depois, podem ajudar a pegar na mão para conversar, para trazer um pouquinho essas conexões. Para mim, a conexão do digital com o ser humano, ela é uma grandeza, é uma coisa maravilhosa. Mas a gente precisa aprender a conversar, ou seja, trazer as falas. Não tem uma regra, mas a conversa, a comunicação em si, para mim, é o ponto mais importante. Não sei se eu respondi ou brisei demais, como dizem meus alunos. O Nicolas, pensando indo por essa linha de raciocínio que a gente conversou agora um pouco também, hoje, com esse número de disciplinas, cada vez mais as pessoas estão se especializando, as empresas estão se especializando para poder conseguir atender o mercado, né? A gente vê agora muitas empresas se especializando agora na inteligência artificial. Empresas abrindo só com esse foco ou transformando seu foco todo, pivotando para isso. Então, aquela pessoa generalista, o que liga os pontos, o que faz as conexões, como a própria Marta comentou, cada vez mais ele virou mosca branca, né? Está deixando de existir. E eu acho que ele tem um papel fundamental ainda, né? Porque quando uma marca vem com um desafio de negócio, nessa economia nossa, que é tão plural, tão diversa, e ele só acha que tem SEO, mídia, desenvolvimento, só tem isso, entendeu? E não consegue evoluir essa conversa. Eu acho que o ponto da comunicação começa por aí. Está faltando mais generalistas do que hoje especialistas. Faz sentido para você ou não? Concordo absolutamente. Bom, em primeiro lugar, bom dia. Obrigado por todo mundo que está aqui com a gente, compartilhando experiências aqui, participando desse bate-papo. Como a Marta bem disse, é isso que é comunicação, né? É trocar experiências, conversar, responder, ouvir, dialogar. E está faltando bastante disso, eu concordo totalmente, Marta. Sobre especialistas e generalistas, me permitam fazer uma piada aqui. Essa piada é velha, até do meu tempo de... como a Ellen lembrou, na minha vida passada, eu estudei engenharia mecânica. Isso foi num outro século. E a gente, naquela época, já tinha essa discussão de especialistas e generalistas, e a gente fazia piada sobre isso na universidade, né? Eram os engenheiros especialistas e engenheiros generalistas.
para essa piada fazer sentido para quem não é nerd matemático, né, não estudou cálculo e tal, vou explicar um conceito básico de matemática muito simples, chama-se limite. Não existe divisão por zero, está definido. Mas eu posso pegar o denominador da divisão e diminuindo ele até que ele tende a zero. Esse é o limite. Qualquer coisa dividida por zero é infinito. Ou dividida por algo que tende a zero, porque a divisão por zero não existe. E o contrário também é verdade. O infinito não existe, mas eu posso pegar o denominador de uma divisão e dividindo ele por um número cada vez maior, até que ele tende a infinito. E o resultado dessa divisão é zero. E a gente brincava que o generalista e o especialista, eles eram o limite. O generalista era o limite de conhecer absolutamente tudo, sobre cada vez menos, até você saber tudo sobre nada. E o especialista é saber cada vez mais, sobre cada vez menos, até cada vez mais, até cada vez menos, até o cara saber tudo sobre nada. Né? Então, esse é o dilema do especialista e do generalista, né? Que, claro, nenhum dos dois extremos é bom, né? Mas os dois são necessários. Eu sou de uma época no mundo digital que era possível a gente conhecer um pouco de tudo e meter a mão na massa. No começo do UOL era isso, todo mundo entendia de infra, entendia um pouco de programação, entendia um pouco de rede, e a gente metia a mão em tudo. Mas é porque a coisa era muito primitiva ainda, né? Primitiva no sentido de era nova, tinha poucos recursos. À medida que a coisa amadurece, que a tecnologia amadurece, você tem muito mais ferramental, tem muito mais arcabouço. Não dá para você conhecer tudo. Então, precisa se especializar, porque se não se especializar, você não vai conhecer o necessário. Mas chegamos num ponto onde o problema da especialização é que, principalmente pegando essa geração muito jovem, eu tenho um gerente de desenvolvimento da minha turma, da minha equipe, que ele diz que os caras não são programadores, eles são operadores de framework. Se trocar o framework, ele não sabe mais trabalhar, porque ele não entende o que acontece para cima e para baixo. Ele entende de framework. Então, chegou num ponto onde a especialização é tão grande que você não tem os profissionais que conseguem entender o todo, entender como as peças se conectam, como elas se falam. Esse profissional, se ele existe ainda, claro, ele é raro, ele é mosca branca, mas ele é o cara que faz toda a diferença numa operação. Ele é o que resolve problemas. É o que sabe pegar a pecinha A, a pecinha B, conectar com a C, conversar com o A, B, C e falar, galera, se a gente juntar isso, com aquilo, a gente cria uma coisa nova. O especialista ele sabe operar aquela ferramenta, mas ele não consegue ter a visão do todo. Então, assim, acredito na importância dos especialistas, acredito que está ficando cada vez mais difícil encontrar especialistas, mas os especialistas são fundamentais para o sucesso de qualquer operação. São eles que fazem a diferença. E, concordo contigo, né? E queria passar uma palavra para o Edu aqui para perguntar uma coisa. Edu, olhando essa questão do generalista, né? Se a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, hoje você desempenha um papel de CMO, sempre focado mais na estratégia, né? E o mercado que você atua, que é de segurança, ele é tão dinâmico quanto o mercado digital que está mudando o tempo todo, né? E a segurança, nós estamos aqui, tem algum site sendo invadido, entendeu? Espero que não seja nenhum de vocês aqui, mas sempre tem alguma coisa acontecendo e vocês, como gestores, tanto marketing, tecnologia, inovação, comunicação, tem que ficar atento. Você acha que esse papel generalista de fazer a conexão das pontas, ele tem que estar mais do lado da marca ou mais do lado do fornecedor? Então, assim, a marca tem que procurar um fornecedor que ele consiga conectar as pontas, ou a marca ela tem que ter esse profissional com ela que saiba conectar as pontas e contratar os fornecedores corretos? Bom, primeiro, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado, Ellen, Sandra, enfim. Estou retornando a casa porque eu sou formado aqui e bem legal, voltei há alguns anos e descobri duas coisas já em 5 minutos. Primeiro que eu acho que eu sou mosca branca, então é bom porque eu acabei de fazer 46 anos, tenho empregabilidade. E gostei muito quando você falou de comunicação, né? Quanto mais a gente fala de tecnologia, e hoje eu atuo no mercado de tecnologia, mais a gente fala de pessoas, né? E premissa básica de comunicação, a gente é responsável pelo que a gente fala, não pelo que o outro entende, né? Necessariamente. O que eu vejo é um grande desafio no mundo dos negócios atual, né? Então,
E isso tudo está relacionado a gente. Então, se você é ruim com gente, você é ruim de negócio, né? E essa velocidade, ela está cada vez mais rápida. Então, a gente não tem fronteiras mais, né? Eu sempre atuei na indústria. Então, do lado da indústria ou do contratante, eu vejo esse perfil generalista que precisa conectar, ser o elo de ligação, né? Então, muitas vezes, eu fui o elo de ligação entre a operação e o comercial, e o mercado, entre a área de engenharia, desenvolvimento, vendas e o mercado, né? Então, eu acredito, sim, que esse é o maior desafio hoje. E, quando eu busco parceiros, e eu tenho 2 aqui, eu busco parceiros que escutem, que, antes de sair me oferecendo alguma coisa ou tentando, eu acho que você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, que entendam do meu negócio. Tá? Eu acho que essa é a principal sacada aí. É você tentar entender o negócio do seu cliente. É isso que a gente faz hoje, né? Então, cibersegurança, a gente atua muito com clientes públicos. A gente procura... A gente não sabe de tudo, óbvio, né? E a gente nem precisa saber de tudo. Eu acho que a gente não tem que ter o conhecimento de tudo, mas a gente precisa saber fazer as melhores perguntas, né? Então, é isso que a gente procura fazer. E, quando eu procuro um parceiro de negócio, eu procuro um parceiro que seja bom, que seja um especialista, né? Que tenha referência, mas que busque entender o meu negócio para saber como ele pode me ajudar. Posso fazer uma provocaçãozinha rápida? À vontade. Será que aqui, então, são 4 moscas brancas, é isso? Mosca branca é o nome? Mosca branca. Mosca branca. Eu acho que sim. Eu acho que devem ter várias aqui, porque o que é interessante, só quando vocês falaram de mosca branca, eu também sou dessa geração que eu era o elo. Eu entendi um pouquinho de cada coisa e fazia as conexões. E eu acho que o mercado, qualquer mercado, mas quando a gente fala do mercado digital, acho que a gente precisa de muitos elos. Muitos elos. Ou seja, é necessário a presença. Você falou na empregabilidade. Eu também, acho que todos nós aqui, né? Empregados acima de 50, de 60, com job, com contratos e etc., é sensacional, porque a gente consegue fazer elos de conexão. Então, é necessário. Precisa ter o especialista, aquele cara mega que precisa, mas é muito necessário ter as conexões, porque, senão, as peças, individualmente, não vão funcionar. Eu preciso dessas conexões. Então, se você me perguntar o que precisa mais, não tem mais nem menos. Mas eu entendo que esse papel de muitos que devem estar aqui também é de conectar. Acho que a gente vai ter um papel no mercado de fazer essas conexões. Acho que essa vai ser uma tendência para os profissionais que começarem realmente a tentar fazer elos de comunicação. Porque o maior problema que eu vejo nas empresas é de comunicação. E é justamente falta, às vezes, uma maturidade, né, nas pessoas para trazer o potencial daquela pessoa que é especialista para aparecer e dar o que há de melhor, eu acho. Tá? E quais insights, Marta, você acredita que você pode dar dicas assim? Porque a gente está falando muito sobre comunicação, perguntar, escutar, né? Mas aí fica um pouco... Então, nós estamos aqui sendo generalistas. Agora vamos ser especialistas agora. O que a gente poderia dar uma dica para a pessoa que está nos vendo aqui sobre como perguntar? Como você consegue extrair insight do cliente que está te procurando para realmente entender e gerar uma oportunidade de negócio? Olha, uma das coisas que eu gosto de fazer, e faço isso com alguns clientes, e peço para os clientes fazerem, se eles não fazem, primeiro, né, se não tem uma área de marketing para transformar, fazer insights, consumer insights, se eu não tenho essa área, eu vou ouvir esses insights no campo, literalmente. Eu vou buscar as informações, o que está faltando, vou ouvir e vou fazer observação. Existem técnicas de pesquisa um pouquinho mais avançadas, né, de você fazer só observação no mercado. Então, eu vou e entendo o que está acontecendo naquele horário, naquele dia. A outra coisa, que é meio básico, mas sabe o saque, atendimento ao consumidor? Eu gosto de ficar ouvindo o saque, gente. Eu aprendo muito. É dali que eu trago muitos consumer insights de cliente. Quando alguém me pergunta, às vezes, mas como é que você faz para melhorar a comunicação? É só ver o que o cliente está falando, às vezes. O cliente está reclamando que não está entendendo. Sabe bula de remédio, ou bula, às vezes, de... Bula não, né? Como usar esses
negócio desse tamanho que você tem que ler, que a gente não consegue ler. Você vai no tutorial no YouTube e ele consegue te explicar como trocar o filtro de água, por exemplo. Eu consigo, às vezes, fazer isso porque eu vejo no YouTube. Aquele cara está se comunicando comigo. Então, assim, tem técnicas, mas, basicamente, eu acho que assim, é ouvir esse cliente no teu saque, no teu atendimento ao consumidor, perguntar para o teu pessoal de vendas, teu pessoal do front. A gente pode treinar comunicação, né? A gente está numa escola aqui de comunicação e marketing, então tem técnicas para isso. Acho que todos os profissionais que estão aqui, né, sabem se comunicar. Como é que eu melhoro? Aumentando meu repertório. Eu preciso aumentar o repertório. E tem uma coisa aí, Rodrigo, que eu não posso... Não é porque eu estou só na SPM que eu estou falando isso, que eu venho em defesa. Eu já fiz, sei lá, não sei quantas faculdades, e eu não estou falando isso porque isso é bom ou ruim. É só porque eu não parei de estudar. Eu não parei de ler. Eu não parei de estudar. E eu estou com 61 anos, gente, eu não parei de estudar. Eu não paro de estudar. Por quê? Porque eu tenho que me reinventar todos os dias para conseguir me comunicar também. Então, em termos de técnicas, existem várias. Uma é treinar suas próprias equipes, né? Então, falar como falar, é explicar como treinar. Eu acho que isso é importantíssimo. A outra é, entra no seu saque, se você tem um atendimento, um cliente, ouve de vez em quando, vai para o campo, vai ouvir, vai ver o que as pessoas estão falando. Às vezes, só observa. O observar também é muito importante. A gente usa em Consumer Insights, né, que é uma técnica para obter esses insights do mercado, as observações. Esses insights, às vezes, vêm disso, de observar. Alguém lá atrás, quando eu falei alguma coisa, ou quando o Nicolas falou, fez assim. Alguém aqui fez assim. É um pouco de observação mesmo atenta, né, de eu conseguir olhar você e você está assim, você está dando, né, o raporte que a gente chama comunicação. É um pouco sobre isso, eu acho. Mas acho que temos um CMO aqui também que pode ajudar. Não, se puder contribuir, tem uma coisa que é muito legal. A turma hoje, e aí o que eu vejo, tá? E o que eu já vivi, uma necessidade de seguir novas tendências, de fazer coisas novas e gourmetizar as coisas. E o arrozinho com feijão bem feito também é tão legal, né? Então, eu sempre busco trazer os meus parceiros para dentro de casa. E na empresa anterior que eu trabalhava, eu tinha um cargo diretivo, tinha bastante gente, e eu queria entender o que o meu cliente fazia. E era uma empresa de logística. Eu simplesmente cheguei um dia e falei, hoje eu não vou para o escritório, eu peguei uma camiseta e eu fui fazer entrega. E isso deu um baita de um barulho, porque a galera falou assim, não, mas como é que pode o diretor fazer entrega? Eu falei, eu quero entender. Eu quero entender como a gente chega no cliente, como o cliente recebe a operação do cliente, como ele chama a gente. Então, na época, nós acabamos fazendo um trabalho de marca muito grande. E eu queria entender. E era engraçado, porque a gente chegava e o cliente chamava o nome da empresa. Né? Falou, ô, Rodonaves, vem aqui. Rodonaves, Rodonaves chegou. Eu falei assim, cara, como é que eu vou mexer num negócio desse? Né? Numa marca dessa? E foi muito interessante. Foi muito interessante. Então, fazer o básico, né? Às vezes, básico bem feito, arrozinho com feijão, é muito legal. Então, eu faria isso. E eu busco fazer isso. Fazer o simples, né? Keep it simple. Eu acho que fazer o simples hoje está cada vez mais difícil. Queria pegar um gancho numa coisa que a Marta falou aqui, que é da minha área. Eu vou tirar o chapéu de generalista agora e vou colocar o de especialista. Ela falou uma frasezinha simples aqui, curta. Ouvir o saque. Só isso, ouvir o saque. Ouvir o saque tem um poder, assim, é uma coisa tão simples, mas tem um poder de identificar necessidades, identificar desvios que você não está vendo nos relatórios, não está vendo no BI, o teu Power BI não está mostrando isso, que é fenomenal. Na Olus, a gente trabalha com sistemas de atendimento ao cliente. Esse é o nosso arroz com feijão. Né? Nosso arroz com feijão é a solução de CX. E atendimento ao cliente, assim, nosso sistema ele nem starta, ele nem inicia se o módulo de gravações não estiver ligado, porque a gravação é fundamental. Só que ouvir gravação requer muito esforço, muito tempo. Ninguém ouve 1 hora de gravação em 1 hora.
1 hora de gravação você gasta 2 horas para ouvir, porque você vai, você volta, toma nota, tá, etc. Então, isso é feito por amostragem, é uma coisa muito difícil de ser feita, toma muita energia e muito tempo das áreas de governança, das áreas de qualidade da empresa. Tem esse negocinho novo que o pessoal criou aí agora, um tal de IA, né? IA. Vocês não têm ideia do que a IA... A gente fala o tempo todo de ChatGPT, né? Mas ChatGPT ele é a pontinha do iceberg. Ele é um tipo de uso de uma tecnologia chamada LLM, Large Language Model. Parece bruxaria. Eu sou técnico, minha origem é de... Assim, economista, falaram em meu currículo, mas eu sou programador. Com 15 anos eu fazia programa em Basic lá em casa. É assim que eu comecei nessa área, né? Então eu sei a dificuldade que é você fazer alguma coisa, um algoritmo, você programar. Programei durante 20 anos da minha vida. Na faculdade entrei para aprender a fazer motor, me ensinaram programação, fiquei pé da vida, né? Então, minha origem é desenvolvimento de software, programação. Quando eu vejo as coisas que a gente consegue fazer com LLM, eu fico de boca aberta, mesmo sendo técnico. Então, pegar 200 horas de gravação, transcrever essas 200 horas de gravação em 2 horas de processamento. Pegar essas 2 horas, essa transcrição que foi gerada em texto, submeter para um LLM e falar, me encontra desvios aqui, me encontra padrões, me diz o que não bate da tabulação que foi feita do cliente com o que o cara está conversando. E ele encontra. Então, assim... não é usar tecnologia pela tecnologia, não é entrar no buzz, né? Putz, isso aqui está na moda, vou usar também. Não, é pegar e olhar e falar assim, cara, esse tipo de motor aqui, esse tipo de técnica aqui, permite que eu faça uma análise que eu sei que é importante, ouvir gravações do saque, mas que era inviável tecnicamente, mas agora eu consigo fazer em poucas horas. Então, esse tipo de sacada é o que pode fazer uma diferença grande no negócio. O escutar. A gente, ontem eu tomei um café da manhã com um prospect, que espero que vire cliente. Mas a primeira demanda dele foi o seguinte, Rodrigo, eu sei que está tudo uma bagunça, mas eu não sei o que está bagunçado. Você não pode ir lá, passar um dia com a superintendente, com o gerente, conversando, eles contarem para você as dores, né? E eu escutei isso, lógico que eu tenho que ir de forma, vamos falar assim, voluntária, né? Ir lá, escutar e propor soluções. Que às vezes nessas conversas você identifica esse tipo de coisa. Você tem um saque aqui, dá para a gente transformar por meio de tecnologia, IA e alguns serviços, né? Trazer uma solução para você. Eu comentei sobre isso que eu estou falando para vocês com um outro parceiro, na parte da tarde, depois do café. Ele falou assim, você é louco, eu não vou lá de graça. Já é trabalho isso. Perder meu tempo lá? Não, se o cara quiser me paga a consultoria que eu fico lá, depois dou um diagnóstico para ele. Então, às vezes, a gente vê hoje as pessoas elas perderam um pouco o tato sobre como gerar realmente boas oportunidades de negócio, porque, às vezes, o que o cara vai fazer? Você teve esse comportamento? Beleza, eu vou pagar. Você vai lá, faz o serviço, entrega o diagnóstico, ele pega aquilo e contrata outro para poder executar. Sendo que, às vezes, o diagnóstico seria um valor tão pequenininho perto do grande projeto que você poderia estar fechando. Posso complementar um outro negócio, então, Rodrigo, que você falou e que o Eduardo falou, que eu acho que é legal aqui debater? A gente está falando também de tendência e inovação. Às vezes, a inovação ela é dada também de uma forma glamourizada, né? Como você colocou. Aqui está dando microfonia, por algum motivo, que eu não sei qual é. Mas essa motivação que, às vezes, alguns jovens têm, tá? E a gente percebe isso no mercado, principalmente de marketing e mídia. Agora está na moda fazer product placement com inteligência artificial. Então, vamos lá, tira a imagem, põe a imagem. Então, a gente também vai usar. Então, todas as empresas saem usando. E eu acho isso bastante perigoso, sem a gente ter o conhecimento de fato. Porque as pessoas perderam esse tato de falar assim, é inovação por inovação, ou não vou visitar o cliente se não me pagar. Ou seja, essa falta de tato está muito ligado, acho que é essa percepção, não, eu só vou fazer aquilo que é inovador e que é legal para mim, ou que é legal para o outro. E não é. Né? A gente não pode só seguir a tendência. A gente tem que ver justamente a tendência, não pode ser gourmetizada, glamourizada. E aí eu só faço uma coisa por falta, porque só se for pago. E as relações humanas, que ainda permanecem, apesar desse negocinho chamado IA,
né? E elas permanecem, e somos nós que estamos por detrás. Elas são necessárias justamente por isso. Você entendeu que é preciso estar lá batendo um papo, tomando café com o prospect, porque ele vai virar um cliente. E não só porque está na moda ou porque aquele cliente é bacana, ou ele é um CMO super famoso, etc. Eu acho que a gente precisa tirar um pouquinho esse brilho, esse glitter que colocaram no empreendedorismo, na inovação e etc. E eu acho que é isso, é relação humana. Eu trago isso, eu tenho que ter tato, né? Essa sensibilidade, eu acho que é essa a palavra. Está caminhando para o nosso finalzinho de painel aqui, mas tem mais 2 perguntinhas que eu queria fazer para o Nicolas e para o Edu. Para o Nicolas e para o Edu também, e também deixar disponível para quem quiser perguntar alguma coisa também, tá bom? 2 em uma, né? Acho que dá para conectar as 2. A primeira coisa é o seguinte: a gente falou de maturidade, né? Falou sobre ter tato, sobre ter entendimento, generalista, especialista, né? E tal. Eu fiz um estudo, né? Fiquei uns 2 anos estudando sobre isso. Li bastante sobre metodologias de maturidade digital, modelos de maturidade digital. Tem várias que grandes corporações usam, e isso é muito difundido lá fora. Aqui no Brasil, não. Né? Algumas empresas não usam, não tem um modelo. Escrevi não é fazendo jabá, não, mas assim, eu gostei tanto, eu escrevi um livro sobre isso, O Caminho para a Maturidade Digital. Lá eu abrasileirei alguns modelos, dei 5 modelos, criei um modelo brasileiro, e é o que eu uso hoje em dia, inclusive. Porque o brasileiro, o que ele faz, né? Tudo que é lá de fora ele traz para o Brasil e fica melhor, né? Não é? A gente importa e a gente deixa dar nossa pitadinha brasileira para a coisa. Brincadeiras à parte, o que acontece? Eu acho que as empresas hoje, você falou um pouquinho sobre estar na moda e sair fazendo, as empresas não entendem qual que é o seu nível de maturidade digital, em que estágio que ela está. Então, ela quer antecipar coisas. Então, só porque a IA está aí, não quer dizer que você tem que sair implementando amanhã. Talvez tenha que ter um preparo, né, uma base, para sair implementando novas tecnologias. Então, a primeira coisa, assim, a questão de pular etapas. Existem estágios para isso. Então, esse é um ponto. E é ligado a isso também é o seguinte: o que eu vejo hoje, eu acho importante. Eu acho que o especialista ele é importante, porque senão a gente não vai conseguir nunca aprofundar alguma coisa. Nós temos que ter especialistas. Só que como a diversidade é muito grande de disciplinas, quando um cliente me procura, eu, como gestor, como comercial, o primeiro ponto de contato ali de negócio, eu tenho que realmente ter a capacidade de entender a necessidade. Mas não necessariamente eu preciso resolver todas as necessidades, só que eu tenho que conhecer quem resolve. Então, eu acho que a construção de um ecossistema parceiro, de relações, conexões próximas, até porque, dessa forma, você resolve. E, às vezes, como já aconteceu comigo, o cliente vem e eu percebo, putz, agora eu não posso ajudar ele, porque primeiro você tem que resolver o branding. Eu não faço branding. Primeiro ele tem que resolver a marca dele. Ele tem que ter posicionamento estratégico para depois a gente pensar o que a gente vai fazer. Então, tem que ter uma pessoa antes disso, né? Daí, acaba esse trabalho com um parceiro, uma conexão do seu ecossistema executa, aí vem para você mais preparado e pronto para evoluir. Depois você conecta com outro parceiro e tudo mais. Eu acho que assim, a maturidade digital ela envolve muitas disciplinas. A construção disso envolve muitos fornecedores, né? E você tem que dar um ecossistema. E aí, uma pergunta para você, aí, conexão com vocês dois. Você tem experiência também com fusões, aquisições, crescimento e tudo mais, né? Você acha que hoje, né, ainda tem o que caiu bastante, a questão de empresas comprando outras, né? Esse boom de crescimento digital, lógico, ainda existe. Nós vimos recentemente uma aquisição no nosso mercado acontecendo, mas diminuiu sensivelmente, né? Você acha que hoje o caminho ainda é você se fundir, né? Ou adquirir uma empresa para crescer, né? E conseguir abraçar o cliente como um todo? Ou você acha que a criação de um ecossistema parceiro, robusto, assim, já supre bem a necessidade? Eu gosto da complementariedade. Eu acho que não é só um caminho que funciona, né? Eu participei de 3 movimentos de aquisição, um bem recente, e, na minha opinião, é o seguinte: você tem que ter um ecossistema muito bem montado para que você extraia maior valor, né? Quando você não consegue via orgânica, cara, aí talvez faça sentido você comprar
alguém que já está no mercado, você se fundir com alguém que já está no mercado. Mas acho que o ponto aqui é a questão cultural. Talvez por isso as fusões e aquisições em alguns segmentos elas tendem a diminuir, porque dá muito trabalho você colocar pessoas diferentes dentro do mesmo ecossistema com culturas diferentes, né? Então, de novo, se você é ruim com gente, você vai ser ruim de negócio. E eu entendo que você tem que tentar tudo no orgânico, né? Assim, e aí, quando você vai expandir, você tem que entender o negócio do outro também para saber se faz sentido dentro do seu ecossistema, né? Uma jornada ela pode começar e terminar digital, né? Agora, uma jornada analógica dificilmente ela fica só no físico. Dificilmente, eu não vi, né? Então, assim, você em algum momento o teu cliente ele vai buscar uma informação sobre você, ele vai pesquisar. Então, eu acho que se você puder pensar na sua estratégia antes, respondendo 4 coisas básicas, né? De novo, a gente fazendo o básico, que é o que você quer, quando você quer, onde você quer e como você sabe que chegou lá. Aí eu acho que você vai conseguir ter o melhor dos 2 mundos, né? E aí, para dar um exemplo, eu trabalhei na indústria química e a gente estava nessa época de, putz, o que a gente vai fazer? Vamos fundir, vamos comprar alguém nos Estados Unidos, vamos a gente abrir operação. E aí nós paramos tudo e fizemos um trabalho de, peraí, vamos saber qual é o nosso objetivo estratégico, né? E, na época, saiu algo mais ou menos assim. Eu quero ser referência em tensoativos e aplicações, que era o que a gente vendia, nas Américas, até 2024, com receita de tanto e EBITDA de tanto. Cara, eu tenho clareza do que eu quero, aí eu vou buscar a melhor estratégia, seja ela analógica ou digital. Nicolas, quer complementar alguma coisa? Eu vou na mesma linha que o Edu. Eu acho que não tem receita mágica. Fusão e aquisição pode ser um caminho. E um ecossistema de parceiros também pode ser um caminho. Eu, particularmente, prefiro o caminho do ecossistema de parceiros, porque eles são mais ágeis, são empresas menores, vão trabalhar mais focadas e vai ser mais ágil. Fusão e aquisição sempre traz muita dificuldade. Participei de 2 e fundir culturas, fundir estruturas leva um tempo. Então, eu acredito que colocar equipes diferentes, empresas diferentes, que são especialistas e comprometidas com o sucesso do cliente para trabalharem orquestradas, é mais rápido o resultado e é mais seguro do que a fusão e aquisição. Mas eu acho que os 2 caminhos eles funcionam. É uma questão mais de capacidade de investimento, né? E fit entre as empresas que você tá juntando, tanto para fundir quanto para colocar para trabalhar junto no ecossistema. Agora, uma coisa que eu acho que é importantíssima é a questão da maturidade que você falou, parceiros estratégicos. Não sei se está dentro ou se está fora, mas eu vou inovar, vou fazer uma coisa diferente, eu tenho que ter parceiro estratégico. Não dá para ser especialista em tudo, é aquilo que a gente estava conversando no começo. É tanta ferramenta, é tanta técnica, que você tem que ter especialidade nas ferramentas, nos frameworks que vão ser utilizados. Então, ao invés de você pegar e tentar dominar aquele framework, vai lá, encontra o parceiro estratégico, traz para dentro e trabalha junto. Isso vai economizar tempo, vai diminuir risco, vai aumentar muito a chance de sucesso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém está com alguma dúvida? Eu tenho uma última pergunta para a gente fechar esse painel, então, aqui. Pegando o nome do nosso painel, né? Os desafios de negócios de grandes marcas na economia digital. Eu queria saber de vocês, né? Qual que é o desafio que vocês hoje enfrentam, né? Agências, empresas, né? Marcas, fornecedores de plantão, presta atenção, depois você pega os cartões deles. Né? Mas quais são os desafios que hoje vocês enfrentam no digital? Assim, na contratação, na busca de serviço, qual serviço que hoje em dia vocês estão procurando e tem dificuldade de ter uma qualidade de entrega ou de encontrar um bom fornecedor? Queria saber de vocês, assim, quais são os desafios de vocês? Eu começo? Olha, como eu estou mais na área da tecnologia aplicada à comunicação, tecnologia aplicada a CX, nós temos uma grande dificuldade, mas que no fim acaba sendo uma vantagem de negócio, que é
Falamos agora há pouco de LLM, por exemplo, né? Você tem uma série de soluções que estão muito maduras em outros idiomas, em outros países, mas elas não estão maduras para o nosso mercado. Então, elas não lidam bem com a nossa língua, não estão maduras o suficiente em português, não tem aderência a soluções, a fornecedores locais. Então, isso acaba sendo uma dificuldade. Fala assim, pô, mas isso aí está resolvido. Eu vou dar um exemplo aqui simples. Análise de sentimento. Tá? Existe uma técnica chamada análise de sentimento. Você pega e você consegue analisar uma conversa e dizer essa conversa tem um viés positivo para o lado A, canal A, né? E viés negativo para o canal B. É simples, é uma técnica dominada. Em inglês, em português, esse negócio não existe. Né? Então, quer dizer, é uma bobagemzinha. Tem vários exemplos como esses. Mas, assim, por um lado, dificulta, né? Por outro lado, abre um leque gigante de oportunidades para empresas e fornecedores nacionais para conseguirem complementar aquilo que os fornecedores de fora não têm. Então, é mais ou menos que nem a história do português na América Latina, né? Dizem que o Brasil é um país grande, desse tamanho que não se fragmentou, porque a gente fala português. Era muito difícil de se integrar e das revoluções bolivarianas entrarem aqui. Então, o português acabou sendo uma amálgama, né, para o país. Então, na introdução de novas tecnologias, o português acaba sendo, ao mesmo tempo, uma barreira, mas também é um gerador de oportunidades para fornecedores locais. E daí, a gente acaba desenvolvendo parceiros locais que suprem essa necessidade. Nossa, tem uns 18 desafios aqui. Você só falou um. Ah, então tá. Porque tem muita coisa, gente. E eu tenho várias personas aqui, né? Eu como acadêmica, eu como escritora, eu como professora, eu como profissional da minha empresa, eu como escritora. Então, eu poderia colocar vários, tá? Mas eu acho que um deles é encontrar hoje jovens, então encontrar pessoas ou empresas jovens que possam justamente trazer para a educação, vou falar de um pedaço, né, da minha vida, então, para a educação, facilitadores para professores e educadores na tecnologia. Tá? Eu acho que esse tem sido um grande desafio. Então, quando eu vejo, ontem foi dia de prova, né, a gente tem provas, a gente tem MEC, a gente tem uma série de coisas na graduação que a gente tem que seguir, por exemplo. Qual é o desafio? O aluno quer usar o ChatGPT para tudo agora. Então, e aí ele usa... Né? Ele usa, e tudo bem, eu sou super a favor, desde que ele corrija o ChatGPT, porque, em português, as respostas são enviesadas ou erradas. Então, a gente, hoje, na educação, está enfrentando um grande problema de trabalhos e materiais que estão vindo, todos através de inteligência artificial, sem o filtro do aluno, sem o filtro da pessoa, sem o ser humano. Ou seja, ele entrega o que está lá. Ele não faz o filtro, ele não faz o crivo, ele não faz, né, aquilo que deveria o ser humano fazer, melhorar, implementar. Então, tem um gap, e aí que ele vai transpor não só para o mundo acadêmico, mas também aí para as agências e alguns clientes que eu tenho, né, na área aí de comunicação, que é justamente como trazer isso, a tecnologia, para implementar ou para melhorar a sua criatividade, e não para simplesmente usar como preguiça ou tipo resolver o meu problema. E sim, né? Então, bots. Tem um bot, mas melhora aquela linguagem do bot. Então, está faltando, às vezes, um pouco isso. Tem um ser humano ali olhando aquilo, e quem está me vendendo também mostrar que aquilo é para potencializar a minha criatividade, ou potencializar a minha solução, e não a solução. Eu vejo assim esses dois pontos como os mais, acho que os desafiadores que eu tenho hoje, né? Então, ele resvala pelo acadêmico, mas resvala no mundo aí da comunicação, mídias, né, e empresas. Como usar tudo isso para melhorar, e não simplesmente como a solução. A Marta me deu bronca aqui, porque eu dei só um exemplo, vou dar mais um, então. Não, brincando, só pegando um gancho aqui, porque eu acabei falando de IA, ela falou também de ChatGPT, e eu acabei esquecendo um ponto que é importante. Acho que um dos grandes desafios que a gente terá nos próximos anos é o uso controlado da IA. Porque assim, a gente está superestimando a capacidade dela e estamos usando ela em coisas que ela não pode ser usada, né?
Lá do meu background acadêmico de economia, né? Em economia a gente estuda muito estatística. Por incrível que pareça, o economista ele é um sociólogo que sabe estatística. É isso, né? Então, uma das coisas mais graves na estatística é o viés, né? É muito difícil você isolar uma amostra e tirar o viés dela. Outro problema grave é a colinearidade. Nossa, essa palavra é terrível de ser falada. Porque você pega e você está medindo uma coisa, está dizendo vai para lá, por causa disso. Não é por causa disso, é por causa daquilo. As duas estão em paralela, mas as duas funções, as duas linhas estão em paralelas, mas é só um acidente. Isso é só uma questão ali matemática. Bom, o que acontece? Por trás da IA, o que a gente tem é um modelo estatístico, probabilístico. É simplesmente isso. E a gente dá um monte de uso para eles. Gerar imagem, analisar texto, fazer projeção de números, tudo isso. O problema é que quando a gente está usando a IA, a gente está entrando num negócio que os especialistas aí chamam human in the loop, o homem no ciclo vicioso, né? O que a IA faz é dar respostas baseadas no passado. Então, ela matou a criatividade, porque ela vai dar respostas baseadas nas amostras do passado. Ela não cria nada novo, né? Então, o uso exagerado da IA, porque, assim, como popularizou, a técnica ficou simplificada. Existem bibliotecas disponíveis, ferramentas disponíveis, todo mundo está usando aí à vontade, sem dificuldade técnica. Então, quem está usando não sabe dessas pegadinhas, né? Dessas armadilhas no meio do caminho. Então, qual que é o risco? O risco é a gente usar em excesso. É a gente começar... Até isso me lembra um filme, Minority Report. É o cara sendo preso por alguma coisa que ele vai cometer. Não, o cara não cometeu o crime ainda. Não, mas lá no Minority Report eles pegavam, né, e prendiam o cara antes. É mais ou menos fazendo um paralelo aqui lúdico com a IA. Não, isso vai acontecer. Não, cara, você não sabe se isso vai acontecer. Isso aconteceu no passado, baseado nos dados estatísticos do passado. Um exemplo que aconteceu já, é real esse caso. Vou dar 2 exemplos reais de coisas graves que aconteceram e tem a ver com o uso de AI e de tecnologia sem o filtro necessário, tá? Um deles era o processo seletivo de uma grande companhia de tecnologia. Não vou falar o nome, mas ela começa com A e termina com N, o nome, e tem uma flechinha no meio. Os caras tinham uma intenção boa, a intenção super positiva. Tem notícias da Reuters na internet sobre isso, é um caso bem conhecido. Eles nunca assumiram, mas os pesquisadores garantem que aconteceu. O recrutador, o americano principalmente, ele tem o viés de contratar pessoas que estudaram na mesma universidade que ele. Porque tem toda a questão de o cara morou no mesmo campus, fez parte das mesmas repúblicas, torce para os mesmos times de basquete. Então, tem essa coisa, né? Esse vínculo afetivo. Então, eles criaram um algoritmo para fazer a primeira parte de filtragem, usando IA, para matar essa fase do recrutador, justamente para matar o viés. Falar, o cara não vai ter mais essa história do recrutador que estudou em Princeton contratar caras de Princeton, que estudou em Stanford contratar caras de Stanford. Vamos deixar esse negócio automático que a gente mata esse viés humano. Ideia boa, né? E colocaram isso para rodar. Problema. O sistema tinha viés. Ele contratava pessoas de certas universidades, de certa etnia e do sexo masculino. Ele era sexista, ele não contratava mulheres. Caraca, mas é um sistema. O sistema não foi programado para não contratar mulheres. Sim, mas ele foi treinado, é um algoritmo estatístico. Ele foi treinado com dados do passado. No passado existiam menos mulheres na área de tecnologia. Portanto, ele tem um viés de preferir candidatos homens. Ele não foi programado para isso. Foi um efeito colateral de viés. Resultado, abortaram o projeto e falaram, para com isso, né? O outro tem a ver com comunicação no nosso mundo de e-commerce. Esse é recente. Saiu uma reportagem há 2 semanas atrás. A empresa canadense, acho que é Canadian Air, alguma coisa assim, ela tomou uma multa monstruosa, milionária no Canadá, porque cometeu um erro. O erro foi o seguinte, no Canadá tem uma política que a pessoa, quando tem um parente que faleceu, ela tem um ticket com desconto. Preço muito barato lá, mas, assim, poxa, você vai ter que fazer uma viagem fúnebre, né? Então, tá aqui, em vez de custar $500 o ticket, ele vai custar $50 só. A pessoa pegou e fez a compra. E aí ela comprou pelo bot da companhia aérea. E o bot deu as instruções lá, usando IA. Não, não precisa. Só fazer pelo site. Mas eu quero... Não tem problema. Faz pelo site que vai sair lá com desconto, você vai ter lá
O cashback está tudo certo. A pessoa fez a compra, não teve cashback, pagou o valor cheio. Resultado, ela pagou o valor cheio, estava errado. Aí ela entrou com um pedido na empresa. Falou, olha, eu paguei o valor cheio, eu tenho direito ao valor com desconto. A empresa, não, porque o site, eu tenho responsabilidade. O bot, eu não tenho responsabilidade. O bot usa IA. Absurdo. O bot é o canal de comunicação da empresa com seus clientes. Bom, foi até a Suprema Corte do Canadá. E aí, claro, óbvio, né, um ser humano e não uma IA avaliando, falou, amigo, desculpa, o bot é a tua representação no mundo de atendimento por bot. Você é sim responsável. Se o bot fez bobagem, você fez bobagem. Reembolsa aí o passageiro e lá arca com todos os custos. Bom, 2 casos de IA é muito legal, é muito bacana, acelera processos, mas se não for usada com muito cuidado, faz bobagem. Então, um grande desafio dos próximos anos nossos é como usar com cuidado e com o filtro necessário para não criar problemas maiores do que a gente já tem. Vamos para encerrar aqui, Edu. Qual que é o desafio que você tem aí, que você enxerga na economia digital? Né? Você que precisa também contratar fornecedores, né? Precisa contratar soluções. Você falou de IA, né? A gente trabalha com IA também. Né? Somos uma empresa de tecnologia com foco em cibersegurança. E aconteceu um caso que foi até engraçado. Eu gosto de participar de algumas reuniões de cliente para entender dele o que está acontecendo, né? E não só com viés do pré-venda, né? Que é o meu engenheiro, ou do comercial. E aí esse cliente, ele é do setor financeiro, ele virou e falou assim, não, hoje está muito fácil. Então, a gente está falando de uma tecnologia específica, você bota ali, aconteceu um incidente, você bota lá o que está acontecendo e ele vai te cuspir o código. Eu falei, legal, então você não precisa do integrador, né? Somos nós que pegamos a tecnologia do fabricante e coloca lá. E esse cliente foi atacado. E aí o telefone tocou 3h12 da manhã e ele falou, por onde eu começo? E aí a pessoa que atendeu falou assim, cara, dá vontade de falar, bota no chat GPT que ele vai te falar. Mas eu acho que a parte mais interessante, o recado que fica, é ter a convergência do melhor dos 2 mundos. Né? E escutar. Né? Relações humanas. Então, acho que nada substitui o olho no olho. Acho que a gente tem que... Eu abro o LinkedIn, eu tenho milhões de pessoas tentando vender um monte de coisa para mim. Mas eu busco parceiros que são estratégicos, que escutam, né? Que entendem primeiro o meu problema e aí busquem uma solução. É como a gente costuma e tenta fazer negócio hoje, né, com os nossos clientes e como a gente contrata também. Né? Então, eu iria nessa linha, não é gastar tempo, é investir tempo. Né? E, óbvio, a gente vai ter que saber usar, saber conectar os pontos para ter o melhor dos mundos. Show. Bom, gente, estamos encerrando aqui esse painel. Quero agradecer ao Nicolas, a Marta, o Eduardo aí pela participação. Temos muito mais conteúdos aqui. A Ellen já veio puxar minha orelha, que eu acho que eu extrapolei um pouquinho. E vamos continuar com o painel, tá? E conectem com os painelistas também, eles vão estar por aqui mais um tempinho, tá bom? E a gente vai conversando. Obrigado, viu?